Boa noite, amigos do Eliotizando. Eu sou o X-Metal para o nosso acompanhamento diário do mini índice da Bovespa segundo as regras de Elliott. Hoje indo um pouquinho mais tarde do que eu tento ir costumeiramente, porque eu estava dando uma boa reestruturada, como vocês estão vendo. Acho que já passou da hora de acabar com as desculpas que eu estava fazendo por causa de troca de plataforma, né, galera? E também com troca de contrato. E estava devendo para vocês algum estudo um pouco mais minucioso, até porque hoje foi bem prejudicial não ter este estudo. Bom, eu estava tentando dar uma reestruturada, como eu já vinha dizendo nos vídeos, a perda do fundo aqui tirava aquela característica que a gente vinha nomeando aqui de A, B e C, e começava com uma ideia mais convicta de 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, que infelizmente, como eu disse, acho que no vídeo de ontem ou semana passada, a gente com uma visão mais míope, né, a gente não está olhando gráficos diários, semanais e mais longos, não tem muito como você conseguir antever nas escalas maiores a movimentação. Então a gente vai meio que deixando a mercê para poder trabalhar o day trade com um pouco mais de tranquilidade, não tão neuroso de ficar olhando um gráfico mensal para operar um gráfico de 5 minutos. Acontece, em umas situações assim, de a gente ser pego de, digamos assim, contrapé e não aproveitar tão bem quanto aproveitaria o movimento, mas fazer o que? Não dá para aproveitar tudo também, né? Então vocês estão vendo um monte de numerozinho aqui, eu não vou entrar nos detalhes, tá? Mas à medida do possível eu vou dando uma explicadinha mais ou menos no que tá cada coisa aqui, cada coisa em seu lugar. Mas a ideia básica eu acho que seria a de que nós tivemos aqui nessa primeira movimentação uma onda 1, certo? Na segunda movimentação, a princípio, uma onda 3, certo, pessoal? E agora nós estaremos trabalhando a ideia de uma onda 5, né, que foi acho que o erro primordial do dia de hoje. Bom, para embasar um pouco essa teoria que eu estava, da sequência, a gente tinha aquele ABCzão aqui, que se traduziu basicamente nisso, ou até aqui, eu ainda estou a confirmar, mas pelo tanto da reversão eu vou deixar iniciando todo o movimento da maneira como está, mas o fato principal que eu deixo em aberto, que eu usei para fazer essa catalogação, para quem está começando a aprender, foi os critérios de, na medida do possível, onda 4 não invadir onda 1, né? Aqui a gente tolerou um caldinho, digamos assim, para poder forçar a barra aqui, ó. Onda 3 com o mesmo comprimento, pelo menos, da onda 1, porque 100% das ondas 3 atingem o comprimento da onda 1. Não furamos topos de onda 2, como preconizam a regra, né? E não tá dos mais fáceis, porque a gente não consegue traçar um canal decente aqui, da maneira como gostaríamos, né? Para poder prevalecer. O que fica incômodo para mim, tá? As movimentações de hoje. Eu fiquei aqui um tempão, até foi o que atrasou o vídeo de hoje, tentando rascunhar esse motivo aparente aqui que a gente tinha na tela, que foi até o que eu joguei no chat de hoje, que seria a visão mais óbvia, aos olhos nus, digamos assim. 1, 2, 3, 4 para cima, 1, 2, 3, 4, 5 para baixo no meio de um movimento. Isso daqui não poderia jamais, né? Então o Ítalo sabiamente estava usando já uma visão de um gráfico de 1 minuto e ele conseguiu enxergar algo que nós não enxergamos no gráfico de 5 minutos, que seria essa ideia daqui, ó. Cinco subondas nessa primeira, certo? Fariam a primeira subonda impulsiva. Depois fica claro aqui o A, o B e o C de maneira mais lateral, que agora depois do gráfico pronto fica tudo mais fácil de se enxergar. E aí sim, a gente começa a contar a partir daqui as subondas, olha. Eu vou deixar até o gráfico que está ali na frente já emendado. 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Então com 3 agora sim subondas impulsivas, a gente tem, ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem um A, um Azinho, um B e um C. Aí sim casando com a ideia de uma onda 4 para cima, e aí sim engatando aqui uma 3 estendida, uma 4, 5, e no final do movimento o que a gente viu hoje foi numa hora que a gente já estava tendo um pouquinho mais de elucidação, 3, 4 respeitando também o topo da 1 basicamente, e 5, e agora a gente está começando o A, o B e o C, né? Então uma ideia legal a princípio, eu acho, né, que truncou. Nessa visão daqui, a gente tem uma truncação. Com uma truncação em final de movimento, se nós estivermos correto, o 5 que vai vir uma onda A, essas mínimas aqui devem ser respeitadas, tá? Principalmente esta aqui.
arriscando uma movimentação de alta para amanhã, independente de resultado, eu sempre me arrisco. Ontem, antes de sair o resultado da pesquisa, eu já falava que provavelmente a gente iria subir, com a ressalva de perder, o que não gerava o posicionamento noturno, digamos assim, mas acontece. Quiser achar que a gente errou, erramos. Então, para a ideia, terminando o ciclo ABC, novos pivôs de alta vão levar esses preços perto dos 54k, que foi o topo de hoje, mais ou menos, né? Na máxima do dia. Desconfigura, da mesma maneira como vem desconfigurando certamente todas as vezes, a perda desse fundilho aqui dos pampas. Espero que os meus amigos gaúchos não fiquem bravos comigo, mas esse fundo aqui descaracteriza totalmente essa visão, e aí eu vou ter que começar a procurar novamente o erro, perdidinho, e acontece, né? Mas no mais, se acontecer de cair, qual que vai ser a ideia primária aqui, onda 3 estendida, né? Mas pelo menos eu gostaria de ver um ABCzinho aqui de novo, mais longo assim, com 5 subondas, como a gente gostaria de ver, para formar uma 3 estendida, não emendar direto para não ficar tão perdido quanto a gente tem passado esses dias. A ressalva que eu faço para todos é que teve muita gente que viu esse tipo de operação aqui hoje, né? E nós, inclusive, se quiser dar risada do pessoal da sala, eu vou expor o erro aqui. A ideia inicial era a perda dessa mínima daqui para hoje, né? Operando, como eu brinquei com o pessoal, meio pivô basta, né? Manejando o risco, porque não tinha como colocar um stop lá em cima. Então, para se arriscar, essa seria uma ideia muito arriscada de trabalhar e com um stop muito longo. Então tem muita gente que vai olhar e falar: você é louco de trabalhar um stop desse tamanho. E eu faço uma observação para vocês: deem uma estudada no que eu já venho inteirando para todo mundo que está começando a querer trabalhar Elliott, que trabalha em gráfico de 5 minutos, que não quer trabalhar num minuto no tick, ou gráficos menores, para ter um stop menor, tá? Se você quer pegar um pivô desse tamanho, não tem como operar com mão cheia, pessoal, tá? Então, se você está acostumado a operar com um contrato de vamos por aí, 20 contratos de índice, pera lá, né? Você não vai entrar com 20 contratos numa operação que você tem aí 800 pontos de stop, praticamente. Opera com 5, com 4, com 2, se você não quer ficar de fora de uma operação desse tamanho. Se você acha muito arriscado, uma operação muito longa, que é uma movimentação muito grande para o intradia, fica de fora, tem outras oportunidades. Mas jamais operem Elliott, jamais operem Elliott sempre com a mesma mão. Vocês têm que definir um alvo em financeiro, tá? Em moeda, não em pontos, que é o que geralmente o pessoal faz, aquele descargo psicológico do mercado de se desvincular o financeiro dos pontos para não pressionar tanto quanto vai aumentando a mão, mas aqui é crucial, pessoal. Tá? Vocês têm que fazer a continha. Quantos reais eu estou perdendo nessa operação? Quantos reais eu opero numa operação, num pivô que eu costumo trabalhar um stop de 300? Bom, se eu opero com 10 contratos, 300 pontos, se aqui é um stop de 800, eu não posso trabalhar nem com 5, porque é o dobro do stop, eu teria que trabalhar com 4, com 3 contratos. Dessa maneira, tá, vocês suportam um stop desse tamanho, se não quiser ficar de fora, tá, e não quebram a banca. Isso chama-se manejo de risco. É diferente de controle de risco, tá, pessoal? Tem um nuancezinho aí nas definições, eu acredito, pelo menos da maneira como interpreto. Então não é aquele controle de risco clássico, mas isso é manejo de risco para se trabalhar Elliott, tá? Então não apostem sempre a mesma mão com alvos variados, porque senão, uma operação dessa que você estopa, você perde 800 pontos. Aí você trabalha mais 5 operações com gain de 100 pontos. Não recuperou nem o que perdeu. E aí vem mais um stop de 300 pontos. E aí vocês vão acabar quebrando. Se vocês começarem a estopar por um acaso do destino stops das operações maiores e começarem a ganharem nas operações menores, fatalmente vocês vão zerar a conta. É diferente, por exemplo, de você ter a sorte do destino de, nessas operações maiores, acertar e estopar só nas menores. Mas não deixem em encargo do destino. O mercado financeiro não é para sorte, é para estudo, é para técnica que a gente ganha usando a nossa inteligência. Então sejam inteligentes. Não apostem em valores variados para Elliott, tá? Esse é um modelo operacional que tem essa maleabilidade de operações, tá? A gente não consegue escolher, como a maioria dos setups do mercado, de que sempre ganha X, sempre estopa X. Então usem o benefício do manejo da posição. Fica a dica, fica a ressalva, e escrevam isso, deixem anotado do lado e tenham como regra: a disciplina manda no mercado, tá, pessoal? Por favor. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você quiser receber as novidades. Quem quiser compartilhar, ajudar a divulgar, fique à vontade, tá, pessoal? E é isso aí.
Até a próxima, amanhã tem mais análise e vamos ver se acaba logo essa especulação eleitoreira, como o pessoal põe toda a culpa, pra gente embarcar direto numa tendência, quem sabe, otimista finalmente. Abraços.